Pai, Senhor, meus irmãos, pode tomar assento. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham através da live. E sempre a gente fala, né, que o culto de terça, o culto que é da responsabilidade do nosso pastor. E Deus assim tocou no coração dele para que estivéssemos falando aqui sobre dons espirituais. Meus irmãos, vou seguir o modelo do pastor, vou continuar lendo o mesmo texto, pastor de Atos. Desculpa, de Lucas 24, pode abrir. Porém, vou ler o texto como início, mas vamos dar continuidade em relação ao assunto, irmãos. Em relação a dons espirituais. Mas para que a gente entenda sobre dons espirituais, nós precisamos ver como é que nós vamos receber os dons espirituais. Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, como base para darmos continuidade à palavra do Senhor. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está presente. E ele também se fez presente na beira de um poço, somente com uma mulher. Glória a Jesus. Lucas 24, 49 está escrito assim. Os irmãos todos encontraram? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, na semana passada, nós chegamos a falar de que maneira nós chegamos a Cristo. Porque às vezes nós sabemos o que nós pedimos e nós não recebemos, mas de que forma eu chego até Cristo? Eu preciso entender que para que eu chegue a Cristo eu tenho que olhar quem eu sou, na condição de pecador, na condição de alguém que é necessitado, alguém que é miserável, alguém que necessita de misericórdia. Quando eu entendo isso, que eu só posso chegar a Deus assim, e também envolvido no sangue do Filho de Deus. Todas as vezes que eu me envolvo no sangue de Cristo, eu me humilho perante a Deus. Eu vejo que eu não tenho nenhum saldo na conta em relação a Cristo, mas porém eu sou um devedor de Cristo. Então eu já me desarmo, então eu já chego a Deus com muita reverência. Também vimos na semana passada que temos que ter cuidado que nós podemos ser alguém que é um serviçal do reino e não morar no reino. Imagine nós trabalharmos para Cristo e não ir para o céu. Mas será que pode isso? Nós citamos um exemplo aqui aos trabalhadores, aonde Jesus despede algum daqueles que estavam reclamando em relação ao que ele tinha feito. Porém, hoje, dando continuidade, nós vamos perceber uma coisa. Será se nós podemos ser batizados batizados no nome de Jesus e não conhecer o Espírito Santo? Que heresia é essa, né? Parece uma heresia, mas eu convido os irmãos para abrir em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito para a Igreja. Capítulo 8, quero ler com os irmãos o 14 e o 15. Atos dos Apóstolos 14 e 15. Atos 8, 14 e 15. Já que todos encontram, os irmãos encontraram? Está escrito assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 13: creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou em Corinto com Felipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Voltar de novo, 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por estes para que recebessem o Espírito Santo. Os irmãos, me perdoem, mas a minha cabeça aqui, eu acredito que eu falhei em relação, porque o texto diz que eles só conheciam o batismo de João, mas foram batizados em nome de Jesus. Eu vou encontrar aqui o versículo até o final, eu passo para os irmãos em nome de Jesus. O 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Olha o 16, irmãos, é porque na verdade é 14 ao 16, eu marquei 15. Veja bem que eles tinham recebido somente o batismo de Jesus. Espera aí, mas recebeu o batismo de Jesus e não tinha o Espírito Santo? Como é que pode isso? Irmãos, tem batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. De que forma? Um exemplo. Deus me deu uma estratégia e eu quero compartilhar com os irmãos. Imagine o seguinte: imagine uma oliveira. Uma oliveira, os irmãos já ouviram falar sobre oliveira, mas também já ouviram falar sobre zambuzeiros bravos, que era uma espécie de oliveira brava que não produzia fruto que prestasse. Porém, arrancava-se o ramo da oliveira e pegava um galho de zambuzeiro bravo e era enxertado na oliveira. Só que aquela oliveira, quando ela recebia o enxerto, automaticamente ela começava a fazer que o zambuzeiro bravo tornasse-se oliveira. Imagine agora, nós como cristãos chegamos até a igreja, chegamos até Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Agora imagine se esse enxerto é feito e não há uma dinâmica, há uma ação daquele ramo que foi enxertado daquele galho. Ela está no local, o ramo, ou aquele pedaço de madeira do zambuzeiro está no local que tem vida, no local que é viçoso, mas porém, ele pode morrer, irmãos. Pode não dar fruto algum. Porém, isso não é uma coisa da cabeça. Quando a gente fala assim, olha, que Cristo seja gerado na gente, vamos agora para Romanos 11. Romanos 11, 17. De Romanos. Está escrito assim: e se algum dos ramos foram quebrados, está se referindo aqui à nação de Israel, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja bem, precisa ser participante da raiz e da seiva. Por quê? A raiz, irmãos, é aonde a planta consegue tirar da terra todo o nutriente através da raiz. Não adianta nós sermos enxertados se nós não participarmos daquilo que a oliveira pode produzir. Ele diz, olha, vocês participarão da raiz e também da seiva. A seiva é a parte de toda a alimentação da planta que vai nutrir o galho. Não adianta nós estarmos na igreja e nós não entendemos o que é isso. Porque quando Jesus diz no capítulo 1 de Atos, versículo 5, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E receberão também, Atos 1 e 8, receberão poder. A palavra poder aqui, dínamos, é a ideia de a gente não ficar parado. Dínamos, que tem a dinamismo, que é uma bomba, dinamismo, dinâmica. Nós não podemos ser acoplados no reino e ficarmos parados. Um enxerto, quando é feito, se ele ficar parado, ele vai sucumbir, ele vai murchar, vai desaparecer e não vai produzir nada. Será cortado e lançado no fogo. É tirado e ali automaticamente ele seca e cai. Assim é a nossa vida espiritual. Para que a gente entenda sobre dons espirituais, nós precisamos entender quem é que faz isso.
Prova desse mesmo texto que Jesus, no capítulo 15 de João, vamos abrir por favor, 15 de João, versículo 4. Ele vai falar sobre a videira, mas olha o que o 4 diz: estais em mim. Ou seja, Deus gerando Ele mesmo em nós. A oliveira gera ela naquele galho. Estais em mim. Vocês acoplados em mim, estais em mim, e eu em vós. Observe o seguinte: como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Observe o seguinte, que a gente tem que chegar, mas de nós mesmos nós não podemos gerar nada. Esse fruto, irmão, aqui, classifica-se aqui com a ação do Espírito, ou seja, a seiva seria a ação do Espírito Santo na vida do crente. Se ficarmos parados, ou se a gente não tiver enxertado, a gente não vai produzir coisa alguma. Então ele está dizendo: olha, ficai em mim, e eu em vocês, para que vocês possam produzir alguma coisa. Ou seja, fiquem na igreja, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de dinamismo, de poder, para que vocês possam ser gerados das minhas partículas. Ou seja, nós temos a semente do Pai. A palavra no texto original aqui é sêmen. Vocês têm a essência do Pai. Nós só podemos gerar alguma coisa se nós tivermos a essência de Deus. Não tem como nós produzirmos alguma coisa se a gente não tivermos fixados na oliveira. Nós não podemos dar frutos de arrependimento se o Espírito Santo não gerar isso na gente. A gente entende muitas das vezes que o diabo é um acusador, né, irmãos? Mas a função do Espírito, biblicamente, é nos acusar. O Espírito Santo nos acusa. Outra coisa, irmãos, o Espírito Santo, o Espírito não é o nome, irmãos. Espírito Santo é uma condição. Deus em uma condição. Porque tem o nome de Deus como o Pai, Jeová. Tem vários nomes de Cristo. Agora o Espírito Santo só tem tipologias, tipos. Por quê? Porque o santo é uma condição. A palavra santo é separado. É aquele que tem uma função, uma característica para tal. Então o que acontece? O Espírito Santo nos acusa. De que maneira? Já aconteceu com os irmãos, eu tenho certeza disso. Que quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, acende-se uma luz na nossa cabeça e nós somos acusados, que nós estamos errados. Aquilo dali não é uma coisa da sua cabeça. Aquilo dali não é algo que a sua mente captou. Aquilo dali é o Espírito Santo que está te direcionando à santificação, à regeneração, querendo produzir Cristo em você. Então ele está dizendo: olha, você não está fazendo a coisa certa. Então ele nos aponta, nos acusa. Não como nos apontando como que a gente está condenado, mas querendo fazer aquilo que foi preordenado para ele. Porque a função do Espírito é convencer o homem do pecado, convencer o homem do juízo e convencer o homem da justiça. E o Espírito Santo está fazendo justiça de que maneira? Jesus Cristo vem para ser a justiça, mas o Espírito Santo é um fazedor de justiça. Porque quando nós queremos sair do foco, ele diz: olha, vocês estão errados, vocês precisam voltar. Ele está fazendo justiça, está gerando em nós santidade, está gerando em nós características do Filho de Deus, para que a gente possa produzir frutos. Como é que um zambuzeiro bravo vai produzir oliveira se ele ainda é zambuzeiro, irmão? A ação do Espírito na vida do crente só pode acontecer se haver um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo, senão não tem condição. Porque é que muitos de nós... Outra coisa, irmão, uma pergunta:
podemos receber o Espírito Santo e de repente ele se extinguir da nossa vida, ele nos abandonar, sair de perto de nós. Irmãos, nós recebemos o Espírito, mas depende da minha e da tua atitude para que ele possa continuar em nós, agindo. Glória a Deus. O Espírito Santo é super educado. Então, se nós não queremos, se nós não damos prioridade, automaticamente a gente vai dando vazão à carne e a gente vai morrer, porque a função dele é essa, de convencer a gente disso. Se você ler a carta de Romanos, capítulo 8 inteiro, você vai ver que essa ação do Espírito é de convencer-nos para que a gente mate a carne. Então, todo dia, o Espírito Santo de Deus em nós tenta matar a nossa mentalidade virada para a carne, vai nos regenerando. Se nós queremos o Espírito Santo, se nós queremos os dons espirituais, nós precisamos deixar o Espírito nos regenerar da maneira que Ele quer. Porque nós falamos, olha, levantamos a mão, aceitamos a Cristo. Meus irmãos, quem começou o negócio de levantar a mão foi um pregador. Um pregador há uns 300 anos atrás, não lembro quantos anos atrás exatamente, 200 e poucos anos, ele deu início à ideia de levantar a mão e aceitar a Cristo. Errado não, estou falando que isso é errado. Aí nós falamos, olha, nós somos filhos de Deus. Vamos lá em Romanos, versículo 8, capítulo 8, versículo 14, o que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Isso aqui não é a minha cabeça, é o que a palavra de Deus diz. Alguém pode chegar e enganar, cigana pode falar um monte de coisa. Quantas vezes cigana já pegou na minha mão falando um monte de bobagem quando eu não era crente? E eu posso acreditar ou não. Agora o que a Bíblia diz? Olha, nós somos filhos de Deus. Vamos ver qual que é a função do Espírito Santo, para que a gente entenda sobre os dons espirituais. 8:14 de Romanos. Porque todos encontraram? Porque todos que são o quê? Está escrito na Bíblia dos irmãos? Pelo Espírito são o quê? Olha só, porque todos que nasceram de novo estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Esses têm títulos de filho de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos condena. É a palavra de Deus que nos aponta. Se nós imaginarmos que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, e nós estamos classificados como os filhos de Deus, nós jamais seremos filhos de Deus. Aqueles que são feromenoi no grego, movidos, guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. E nós precisamos desse desejo no nosso coração, de deixar que o Espírito de Deus gere em nós, que a gente possa produzir para o Rei, ser movido, guiado por Ele, porque senão, irmãos, nós vamos passar a nossa vida toda subindo na escada, pastor Hermes, mas quando chegar no final da escada não tem janela. Subimos tanto tempo, fizemos tanta coisa, mas a gente nunca entendeu qual que é a boa e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Veja bem, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Todos aqueles que deixam o Espírito, na verdade, gerar em nós a aparência do Filho de Deus, como lá no texto que a gente leu, do capítulo 11 de Romanos, versículo 17, da seiva, a seiva que foi gerada em nós. Irmãos, por que o Espírito Santo teria que ser deixado para a igreja? A igreja vai ter algumas coisas que ela só pode, tudo, a igreja só pode fazer a partir da ação do Espírito. A primeira coisa, é usados não do passado, mas usados do presente para a igreja. A função da derramada do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que vai ter um fenômeno aqui. Observa-se que no capítulo 11, lá de Gênesis, Deus trouxe línguas diferentes para separar os homens e deixar todos distantes.
Mas no capítulo 2, versículo 2, Deus agora está trazendo línguas estranhas, mas todos entendiam, não tinha nenhuma confusão, porque Deus estava trazendo o homem de volta. A gente às vezes não para observar, mas Deus não faz nada em vão, irmãos. Lá, ele muda o contexto, eram línguas que estavam todos na mesma língua, mas agora eles passam a não entender. Agora tinham várias pessoas falando línguas diferentes, mas todos entendiam. Uma ação do Espírito de Deus trazendo o homem para perto. Lembra que na semana passada nós falamos que duas características de justiça divina. A primeira é de separar o homem, tirar o homem de perto dele, e a segunda é de cegar o homem. Cuidado. Muitas das vezes nós estamos no culto, passamos o dia todo trabalhando, estamos cansados, mas muitas das vezes é ação espiritual também. Começamos a ler a palavra de Deus, a gente já quer dormir, a gente não aguenta mais ouvir ninguém, a gente acaba ficando revestido, com mexão nos ouvidos, porque quando o texto diz revestidos, para que sejam revestidos, irmãos, é porque todos nós estávamos revestidos do pecado, nós estávamos revestidos da lei do pecado. Veja bem, a partir de Cristo nós somos livres da lei do pecado. Nós não somos livres do pecado, somos livres da lei da condenação do pecado, mas o pecado ainda nós podemos pecar, e principalmente se nós não dermos vazão ao Espírito de Deus. Então, como é que eu devo dar continuidade a esse segmento e eu receber os dons espirituais? O segredo, meus irmãos, é esse aqui que a palavra de Deus nos ensina. Ficar fixado na videira que é Cristo. Deixar Ele produzir em nós o que Ele precisa produzir. E a gente vai deixar de ser zambuzeiro bravo. Deus vai só tirando aquelas características, vai tirar a seiva do zambuzeiro, e agora Ele vai começar a colocar a seiva dele na gente. Sabe por quê? Porque mesmo que você produza alguma coisa, não vai servir para nada. Diante do reino de Deus, não. A gente vai produzir ferro, palha, madeira, mas só pode frutos verdadeiros serem produzidos se a seiva que está sendo enxertada é lá do céu. Se a seiva é da oliveira verdadeira. Agora imagine o seguinte, muitos dos irmãos não sabem, há um tempo atrás eu falei sobre isso, mas é tão interessante esse negócio da seiva, até mesmo esse ramo, quando ele é colocado em relação a uma uva, que é tido como uma das videiras, quando ela começava a caminhar, que ela caía, irmãos, ela começava a tirar nutrientes do solo, ela ficava viçosa, os seus ramos, todos verdes, mas como ela pegava nutrientes em outro lugar que não era o certo, ela não produzia nada. Porque é que o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 17, faz questão de mostrar que nós precisamos estar fixados na raiz. Por quê? Pegue doutrina correta, pegue alimento certo, e a seiva vai produzir em nós frutos. Se a gente não entender isso, a gente não vai produzir nada da parte de Deus. Então, capítulo 2, desce o Espírito Santo. Só, irmãos, como falamos semana passada, não existe limite para dons espirituais. Capítulo 12 de 1 Coríntios tem uma lista de 9 dons, porém naquela parte Deus não está limitado a nada. Tá certo? Então, porque nós podemos dizer, nossa, eu tenho os 9 dons. Aí daí, para Deus não tem quantidade de dons, Ele usa para o que for útil. Dando continuidade aqui, então, capítulo 2, desce o Espírito Santo. Quando se fala ali, irmão, sobre batismo com o Espírito Santo, ali Deus estava evangelizando as nações. Existiam várias línguas reunidas ali, pessoas de várias nacionalidades reunidas, porém agora Deus faz com que todos aqueles entendam o que estava sendo falado, para que eles levassem o Evangelho nas suas nações. A função de Deus ali é fazer com que o Evangelho se expandisse. Ali está havendo, na verdade, uma força centrípeta, né, que vai de dentro para fora. Centrífugo, acho que é de
lá para dentro. Então é dessa maneira. Ele está expandindo as pessoas. Está expandindo as pessoas. Um exemplo, uma característica na Bíblia. Como é que Ananias e Safira, Priscila e Áquila, vêm já da Itália como conhecendo a Cristo se nunca tinham chegado nenhum missionário ali? Porque pessoas que estavam no dia de Pentecostes levaram o Evangelho de Jesus naquele local. Então, a função da igreja, a função do Espírito Santo, primeira coisa, é dar vigor à igreja, irmãos. Se nós estamos na igreja e falta vigor, outra coisa, antes de eu falar nessa parte, nós ainda somos tentados por ações do pecado na nossa vida. Isso é real. Mas como é que eu faço para que eu me liberte disso? Irmãos, é o que o pastor sempre tem falado: jejum e oração, se separar, pedir a Deus misericórdia, porque há algumas características do pecado que agem na vida de muitos cristãos. Prova disso que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, irmãos. Uma igreja carnal. Porém, tinha os dons espirituais, mas fazia ou usava de forma desorganizada, de forma desordeira. Então, como é que nós vamos vencer isso? Jejum e oração, pedindo misericórdia a Deus. Olha, vou dar um exemplo da minha vida. Já aconteceu vezes de eu chegar diante de Deus, parece que, não que a gente fala do altar de bronze, que isso é uma maneira até errada de falar, mas parece que a gente está realmente sozinho, irmãos. Aquela frieza do nosso ser, se a gente não tiver cuidado, as labutas da vida, a dificuldade que nós passamos, os nossos desejos, nós vamos nos enfraquecendo de tal maneira que daqui a pouco nós não temos mais força alguma para buscar ao Senhor. Mas Deus é tão bom que pela sua misericórdia, aleluia, que nós podemos colocar os nossos joelhos. Parece que não está acontecendo nada, mas não, a seiva está sendo colocada de maneira devagar em nós, e o Espírito Santo está trabalhando, está nos gerando da maneira que Ele quer, para que o Filho de Deus apareça nas nossas vidas. Irmãos, e não tem negócio de idade. Tem 1000 anos de crente, mais velho do que os mais idosos, os que têm mais idade aqui é o cão. É verdade. O cão tem mais idade que qualquer crente na terra. O diabo conhece a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus. Ele conhece, usou a palavra para confrontar Jesus. Não quer dizer que nós temos a palavra, conhecemos a palavra. Nós demos exemplo semana passada de Apolo, que era um eloquente, falava a palavra, um baita de um pregador, mas não tinha o Espírito Santo ainda. Da maneira que tinha. Então, eu até falei sobre Priscila e Áquila, mas na verdade falei Ananias e Safira na mensagem passada, porque cheguei em casa, eu fui ver de novo, e eu falei que era Ananias e Safira que tinha conduzido ele. Na verdade não foi. Foi Priscila e Áquila que conduziu ele a receber o Espírito Santo. Então nós precisamos desse desejo. Outra coisa, eu já fui batizado com o Espírito Santo, tá? Fui batizado com o Espírito Santo, mas ele está em evidência? Ou ele chegou no meu ser, eu coloquei ele num canto e fechei ele ali numa casa, como eu sempre falo, deixei ele parado. Irmãos, a alegria da salvação precisa voltar ao nosso ser, senão nós teremos uma vida raquítica, uma vida de migalhas, sabe? Deus não quer isso para nós. Nós temos herança de primogênito. Segundo Paulo escrevendo a carta a Romanos, nós temos herança de primogênito. Nós precisamos entender isso. Os dons são para nós. Outra coisa, a gente imagina que, olha, irmãos, eu já estou meio tranquilo em relação à minha posição. Irmãos, o Espírito de Deus na vida do crente, uma das características que eu até falei semana passada, mas eu usei essa oliveira para mostrar que se nós podemos falar em línguas,
Mas se nós não produzirmos fruto do Espírito, não é evidência de salvação. Deixa eu contar um episódio para os irmãos. Aproximadamente 800 anos atrás, ou quando começou a igreja, os pais da igreja, os irmãos sabem por que pelo tempo os pais da igreja proibiram. Teve um período que os pais da igreja primitiva proibiram falar em línguas. Não é que proibiram, eles deram uma segurada, porque tinha um homem com 2 sacerdotisas que ele ficava deitado no chão falando em línguas. Uma mulher colocava o ouvido no peito dele e a outra traduzia. Uma baita de um curandeiro naqueles dias. Uma coisa que foi uma desgraça para a igreja. É tanto que a igreja ficou um período sem ação do Espírito da maneira devida, até que veio o acontecimento na Rua Azusa. Irmãos, está cheio de curandeiro em vários lugares. Mas para que a gente perceba que realmente nós somos filhos de Deus, os milagres de arrependimento, os frutos de filho de Deus precisam nos acompanhar. Não é eu que corro atrás, é os frutos do Espírito. Por quê? Porque Deus está produzindo na gente, quem vai gerar o fruto é Ele, irmãos. Aleluia. Então nós estamos andando, o Espírito tem que testificar se eu sou filho de Deus com atitudes de arrependimento, com os frutos que são acompanhados no meu ministério, ou que são acompanhados na minha vida todo dia. Porque senão nós não somos filhos de Deus, nós jamais estaremos com Cristo, irmãos. O Espírito Santo de Deus. Aí a gente, nossa, não, mas aceitar Jesus, já aceita Jesus. Irmãos, tem gente que vai aceitar Jesus num leito de hospital e vai para o céu. Mas há um ministério sobre a vida de cada um de nós. E Deus está querendo gerar isso na gente. O Espírito Santo de Deus está para gerar isso. Então, Espírito Santo é uma condição. Condição de quê? De santificar. Observe o seguinte, os irmãos já devem ter se perguntado, por que eu posso falar alguma coisa contra Cristo e eu não sou morto? Mas porque se eu pecar contra o Espírito eu morro? Tem um porquê, irmãos. Teologia sistemática. Estudar a Bíblia de forma séria. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos embriagamos com doutrinas que nos enchem a nossa barriga de carne. A gente fica todo pomposo. Está tudo bem. Vou falar sobre a minha vida mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Aleluia. Que nós possamos ter condição, meus irmãos, de ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Que o Senhor Deus encontre em nós ainda brechas para que Ele possa produzir em nós arrependimento, que Ele possa produzir aquilo que Ele tem com a vida de cada um de nós, que os dons espirituais possam fluir nas nossas vidas de maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para que a gente faça o que Ele quer. Porque senão, meus irmãos, nós teremos essa vida assim, sabe, cansado demais, não sente alegria. Que experiência nós temos com Deus? O fogo de Deus tem ardido nas suas costas. Você tem sentido o seu coração queimar, mesmo no dia que está cansado. Quando nós chegamos aqui com os nossos lombos cansados, mas Deus queima com a ação do Espírito, dizendo: Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor tem mostrado que na minha vida pela atitude sua. Irmãos, e precisa estar em evidência. Quem ainda não teve essa atitude do Espírito de Deus em você, peça a Deus. Automaticamente Deus vai nos dando, irmãos. Tem algumas coisas que teve uma vez que eu estava na sede, lá na Vila Espanhola. Eu não lembro exatamente o que se passou na minha cabeça, mas eu fiz uma... Não é que eu vou fazer uma prova com Deus, mas eu disse: Deus, se Deus é com esse negócio, permita que as minhas costas queimem. É algo fantástico. Mas é um fogo assim que a gente sabe. Sempre que acontece em mim, queima assim nas minhas costas mesmo. Às vezes quando os irmãos estão louvando, quando a igreja, na hora de uma mensagem. Imagine a gente viver numa igreja o tempo todo estático, sem sentir nada da parte de Deus. Essa ação de Deus, irmãos, em nós, ela precisa acontecer. Por que é que os apóstolos tiveram esse cuidado de levar para com todos? Só que também tem uma coisa: muitas das vezes nós achamos que
Batismo com o Espírito Santo é somente o falar em línguas. Falar em línguas, irmãos, é um dom do Espírito Santo. Mas uma das evidências é falar em línguas. Mas, porém, existem vários dons na Bíblia, que nós precisamos entender isso. Outra coisa, muita gente, às vezes, critica aqueles pregadores, chama aquele monte de jovem, vem aqui que eu vou orar para que o Espírito Santo, vocês sejam cheios do Espírito Santo. Começa, repete aí, bala, 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 bala. Irmãos, isso é uma coisa chamada Hare Krishna. Os Hare Krishna, ele manda repetir a mesma coisa, e daqui a pouco a sua mente começa a ficar falando palavras ao contrário. A ação do Espírito é coisa diferente, irmãos. Aleluia! Glória a Jesus. A ação do Espírito de Deus é algo fantástico. Aleluia! Eu me lembro que quando eu me converti logo, que eu via outra coisa. O falar em línguas é um sinal para os descrentes e não para os crentes. Veja bem, estou dizendo que nós não devemos falar misericórdia, mas chama mais a atenção de quem não é crente do que nós já sabemos. Mas o que não é crente, ele fica fascinado por aquilo, porque aconteceu comigo. A primeira vez, Gabriel, que eu vi alguém falando em línguas, foi lá em casa. Nós estávamos numa reunião, algumas irmãs ali do Lausanne, a gente era novo convertido. As irmãs estavam reunidas e ela disse assim: olha, tem alguma coisa, olha essa coisa terrível, a experiência, tem alguma coisa dentro da sua gaveta lá embaixo, que tem entristecido o Espírito de Deus. Eu falei, meu Deus, o que tem lá? Fomos lá no guarda-roupa, na última gaveta, lá embaixo, tinha uma imagem de Santo Expedito, irmãos. Nem sei porque aquela imagem estava ali. Perdoe-me quem é católico está assistindo, mas é uma realidade. Aconteceu isso comigo naquele dia. Aí quando fomos lá que pegamos aquela imagem, que eu trouxe a imagem, as irmãs começaram a falar em línguas ali. Aleluia. E eu estava ali embaixo, só que eu tive a curiosidade de me levantar para observar uma coisa fantástica que aconteceu ali, porque eu nunca na minha vida tinha visto aquilo. E para que eu mostre para os irmãos que é um sinal para os descrentes, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. Não estava aqui nos meus apontamentos, mas está na cabeça. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Vamos ler o versículo de número 22. 14 e 22. Todos encontraram? De sorte que as línguas são um sinal, tem uma vírgula. Não para os, tem outra vírgula, mas para os, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os. Glória a Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus encontre em nós, aleluia, espaço para que Ele possa gerar o Filho de Deus nas nossas vidas. Porque a função do Espírito é essa, irmãos. Os dons é para isso. Para que a gente tenha uma igreja, que nós vamos dar continuidade com três coisas. A primeira coisa, cheia de dons espirituais e miraculosos. Porque dentro dos dons espirituais tem os dons miraculosos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Dons ministeriais em relação ao trabalho, mas também os dons de organização da igreja. Eu sempre digo que o irmão Gilvão tem um dom que eu acho mesmo, que é o dom de socorro. Não é irmã socorro não, dom de socorro. Pode ver, o irmão Gilvão é um irmão que sempre está correndo no canto, pega o irmão ali e leva para... Isso é um dom, irmãos. Dom de organização dentro da igreja. Deus tem os seus dons. Que Deus continue falando em cada coração. E vamos ter esse cuidado, meus irmãos. Se nós estamos nele e ele está em nós, para que a gente possa, que vai fluir de maneira automática os dons espirituais nas nossas vidas. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Os dons seguirão os que crerem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos falando do João Buzeiro, que é um hino bem antigo, né? Que fala como pode dar fruto, enxertado assim, mas Cristo é a oliveira, né? Meus irmãos, se a gente parar para pensar quem éramos e quem somos nós, cada dia, se não for a misericórdia de Deus, se não for a seiva do sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus para trabalhar em nós, porque a gente de nós mesmos, como disse Jesus, nada nós podemos fazer. Mas vamos nos atentar para esse estudo, para que nós possamos estar prontos, como Maria disse naquele dia: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Senhor, eu estou aqui. Os dons é uma promessa do Senhor. Usa-me para aquilo qual for útil, para que a igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado. Deus continue abençoando a vida do pastor Ilson, sendo aí o instrumento no ensinamento da palavra de Deus. Os varões já estão prontos aí? Os varões vão louvar, e tinham prometido para eles que nas terças-feiras eles teriam oportunidade aqui. Nós vamos ouvir os nossos irmãos e logo após nós estaremos caminhando aqui para o término. Esta tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle, esse jeito o barco se arrebenta, já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. E o tanto que eu te ensinei, como deveria confiar. Para a tua fé multiplicar, o seu pai foi eu que fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, o vento respeita ele. Ele é maravilhoso, ele está murmurando, reclamando o mesmo canto, homem de pouca fé. O barco ele viaja, tempestade não cura, mas que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Ô glória! Aleluia! Ô glória! Aleluia! Aleluia! Ô glória!
você tem essa confiança, essa convicção, essa esperança, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O vento Obedece a Ele. Todas as coisas sujeitas ao Senhor. Meus irmãos, no próximo domingo, como já temos falado há alguns dias, nós teremos ali o nosso culto ao ar livre, culto na rua, onde nós estaremos levando a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem aí a Bíblia. Nós vamos ler só um versículo aqui e passar uma informação rápida, e nós já estaremos aqui finalizando esta reunião, porque o culto, ele não para não, né? A gente vai para casa, a gente lembra da palavra, a gente lembra do louvor, a gente lembra do testemunho, a gente lembra do Espírito Santo, a gente lembra que a gente era um chambuzeiro terrível, a gente lembra o processo que foi enxertado, aonde foi cortado, aonde doeu, aí a gente lembra o primeiro fruto, e aí o culto continua. Amanhã a gente acorda, estou vivo, porque a misericórdia dele está sobre a minha vida, e o culto continua, né? A reunião, ela tem horário para começar, para terminar, mas o culto não, é continuamente. Mateus capítulo de número 10, versículo 1. Isso aqui é para os que foram enxertados. Quem era jambuzeu foi enxertado. Mateus 10, 1 está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aqui, os 12 discípulos naqueles dias, foram aqueles 12 homens que estavam com Jesus. Mas nos dias de hoje, aqui quando eu leio e chamando os 12, eu leio para mim assim: e chamando o Emerson, e chamando a Maria, e chamando o José, e chamando o Lucas, e chamando a G, deu-lhes poder e autoridade. Foi dito aqui que o Senhor tem à disposição de cada um de nós os dons espirituais. Agora cabe a nós buscar ou deixar de lado, né? Buscar ou deixar de lado. Então hoje o Senhor conta conosco, comigo, com você, com a igreja dele, nos dias de hoje, para dar continuidade à obra em que os apóstolos, os discípulos fizeram naqueles dias. E hoje somos nós que estamos aqui para realizar esta obra. E em nome de Jesus nós estaremos domingo levando ali a palavra do Senhor para aqueles que estão nas ruas. A Bíblia diz para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo o trabalho, meus irmãos, ele deve ser sempre regado com duas coisas, com três coisas. A palavra, porque nós já vamos por causa da palavra, né? O ID já está na palavra, mas a palavra, o jejum e a oração. Essas três coisas têm que fazer parte, tem que ser igual uma planta, ela é regada. Também todo o trabalho que nós vamos fazer deve estar regado por essas três coisas, porque aí o Senhor, ele se encarrega de fazer aquilo que precisa ser feito da maneira que deve ser feito. Então, domingo eu quero contar com toda a igreja. Nós estaremos aqui em nome de Jesus, teremos a escola bíblica dominical. Antes disso, nós teremos o culto quinta-feira, que vai ser uma bênção, toda a igreja esteja aqui. Sábado teremos o trabalho com as irmãs, mas especificamente citando aqui, e aproveitando, lembrando que a gente vai precisar dos irmãos, eu citei aqui no domingo, mas dos irmãos aí das peruas, para poder nos ajudar para buscar as mesas lá na quinta ou sexta-feira, lá na Casa Verde. Os irmãos nos ajudam, por favor, para que possa ajudar os nossos irmãos. Então, domingo nós teremos aqui a escola bíblica dominical. Estava falando com o pastor Nilson. Nós vamos terminar a escola por volta de 10 horas da manhã, uma hora de aula. Então eu já convido você a chegar mais cedo. Já chega mais cedo, tira uns minutinhos de oração, já levanta da oração, já dá início à aula. 10 horas a gente finaliza, porque aqueles que forem tomar café, tomam um café rápido, e nós vamos descer ali para levar a palavra do Senhor, para que não fique um período aí muito estendido
e o dia fique pequeno, né? E às 18 horas nós temos que estar aqui novamente de volta, que é um culto. Então nós vamos encerrar a escola às 10 horas, tomam café aqueles que forem tomar, e nós estaremos dirigindo ali para a praça. Quero pedir aos irmãos, não sei se tem aí, irmão Gilvão, os demais irmãos, mas seria muito importante se nós tivéssemos os folhetos carimbados para estarmos levando lá, mas dá tempo ainda a providenciar aí um carimbo, até lá, dá tempo. Tem muitas mãos aqui, ó, cada uma aqui tem 2 mãos, cada uma ajudando uma parte, tá? Mas o carimbo ali, se for para fazer, tem um lugar ali, faz 24 horas, já pega aquele, sem almofada, sem nada, o prático lá, rapidinho, porque é importante que os trabalhos assim, principalmente aqui próximo, tenha um endereço da igreja, que de repente a pessoa recebe, queria ir na igreja, onde que é a igreja? Não sei. Então é importante os irmãos nos ajudem aí para que a gente possa estar fazendo isso, que os carimbos sejam prontos. Eu sei que os irmãos já realizaram vários trabalhos aqui na rua, eu estou chegando agora, mas é minha obrigação como pastor passar aqui as informações, aquilo que os irmãos já faziam, apenas nós estamos relembrando. E se porventura alguma coisa que ainda não era feita, a gente vai estar aprendendo um pouquinho uns com os outros, mas a nossa obrigação, por onde passa, é estar orientando. Então, meus irmãos, como falei aqui dos folhetos, um ponto de luz lá, onde que pode estar ligando a luz, os irmãos que conhecem ali o pessoal, que é importante porque quando nós chegarmos lá, já o som está ligado, Caio vai estar aí, né, Caio? Já o som está ligado, tem um ponto de luz ali para que possa alimentar o som, e acho que as caixas nossas não é de bateria, não é isso? E porque quando chegando lá, o trabalho já segue, já o curso, e assim a gente ganha tempo, já para que possa render o trabalho. Trabalho na rua não pode ser uma coisa demorada, mas eu gostaria de ouvir ali as irmãs do ciclo de oração, os jovens ali louvando ao Senhor, sempre com os hinos voltados para a salvação, para o resgate da alma daquele que está ali sofrendo, angustiado, né? Para que através do louvor aquelas pessoas também sejam alcançadas pelo momento do louvor, pelo momento da palavra, e o nome do Senhor seja glorificado. Os irmãos forem levar isso playback, enfim, mas os irmãos já se organizam para que a gente possa ganhar tempo ali. E uma outra coisa que é muito importante, meus irmãos, um caderno e uma caneta. E nós vamos encontrar sempre muita gente pedindo oração. E sempre que alguém dirigir pedindo oração, pega o nome da pessoa e pega um telefone de contato. Às vezes a pessoa está precisando, mas na hora ela tem vergonha. Ora pela minha família, né? Ora pela minha família. E a gente ter um contato, um telefone de contato, é uma maneira para depois a gente estar entrando em contato com essa pessoa, tendo um telefone, a gente pode estar entrando em contato com essa pessoa. De repente alguém que mora aqui perto, ou de repente alguém que está próximo de uma outra congregação nossa, e pode estar sendo acompanhado aí para também estar congregando. Às vezes é só um pedido de oração. Um pedido de oração lá no trabalho que a gente realizava na rua, um irmão fez um pedido de oração. Pegamos o endereço dele, através desse pedido de oração, teve um culto na casa dele e lá se transformou em um ponto de pregação. Muitas pessoas aceitaram Jesus ali, através de alguém que fez apenas um pedido de oração, mas por ter o contato, isso é muito importante. Como também aqueles que porventura estiverem ali, entregar sua vida para Jesus. Às vezes nós vamos ter pessoas que vão passar ali e vai dizer: olha, eu gostaria que fosse na minha casa orar, eu tenho alguém que está enfermo. A gente sempre reforça isso também no microfone lá. De repente tem alguém que está enfermo, precisa receber oração. É sempre bom a gente ter ali à disposição um caderno, uma caneta para anotar, e aí conta aí com os irmãos e as irmãs, nos ajuda aí quem pode estar ficando responsável por isso, para que a gente possa não perder o contato, né, com essas pessoas que às vezes estão ali sedentas, desejosas para vir congregar, mas se falta comunicação acaba tendo dificuldade. Então isso é sempre muito importante. Também uma outra coisa que é sempre importante a gente levar, porque assim, todo mundo faz bagunça na rua, todo mundo suja a rua, né? Mas o cristão deve ser sempre diferente. Então os irmãos providenciam saco de lixo aí para a gente levar, os copinhos de água que a gente tomar ali, recolhe tudo bonitinho, porque o povo tem sempre que olhar, né, pastor Nilson? Dizer assim: passou por aqui um povo ordeiro, justiça seja feita. A gente tem que falar. Eu fui uma vez em um culto, eu trabalhava no centro, e como não tinha como trazer os colegas de trabalho para aqui, para a igreja, eu congregava no Antártico,
eu levava eles lá para a igreja da Graça, lá do R.R. Soares. E houve um trabalho que eles fizeram no Anhangabaú, e nós fomos lá. Multidão de gente naquele vale do Anhangabaú. Acho que era um DVD que estava sendo gravado, alguma coisa do tipo. E os colegas de trabalho não eram crentes, eu levei eles para lá. E quando chegou no outro dia, a primeira coisa que eles falaram, eu achei interessante uma coisa, não tinha uma sujeira no chão. Eu falei, porque o povo de Deus é diferente. É diferente. Por onde a gente passa, a gente tem que sempre deixar uma marca de diferença, não é verdade? Então é sempre importante a gente levar ali um saco de lixo para recolher, mesmo que se tiver caído ali, não foi o nosso, a gente recolhe, e isso, querendo ou não, nós estamos fazendo a diferença, e através disso, pessoas do lado sempre estão observando. Nós ganhamos numa praça ali, próximo do Boi Malhado, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Simplesmente a gente fazia um trabalho lá e o capim cresceu de uma forma que nem os moradores já não estavam podendo andar por ali. E Deus me deu uma estratégia. Conversei com os irmãos que trabalhavam cortando grama. Falei, rapaz, vamos cortar aquela grama? Vamos. Eles arrumaram os amigos e foram lá e cortaram um sábado inteiro. Cortou aquela grama todinha. A gente não colocou placa, não fez nada. Os irmãos foram lá e cortaram a grama. Aí, entre os moradores, a conversa que surgia assim, quem foi que cortou? Foi a prefeitura? Não, foi a igreja. Foi a igreja que veio aqui e mandou cortar. Foi a igreja que veio aqui e fez isso, fez aquilo outro. Então, meus irmãos, a gente, tudo que a gente for fazer, a gente sempre procurar fazer com excelência, porque não estamos fazendo para nós, não estamos fazendo para os moradores, mas estamos fazendo para o Senhor, que contempla todas as coisas e que nos recompensa. Então nós queremos contar aí com os irmãos, com a participação dos irmãos, com as orações, com a intercessão, com aquelas vozes abençoadas para estar ali louvando, para estar ali adorando o nome do Senhor. Sempre, em todo trabalho de rua, é sempre muito importante a gente estar de olho aberto, mas a gente está em espírito de oração, de intercessão. É uma luta, né? Sempre uma luta constante, mas o que está conosco é maior. Nós não vemos às vezes, mas nós podemos estar pregando, louvando na praça. Tem pessoas endemoniadas dentro de casa, tem pessoas que estão às vezes ali depressivas dentro de um quarto, mas através do louvor, através da palavra de Deus que é anunciada ali na praça, o Senhor resgata, o Senhor liberta, o Senhor transforma, e foi para isso que nós somos chamados, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para limpar os leprosos. Tudo isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os nossos irmãos. Estaremos aqui, se o Senhor Jesus nos permitir, quinta-feira, novamente, louvando e adorando o nome santo do Senhor nosso Deus. São esses os avisos. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, continuar orando pelos nossos irmãos aí que foram citados, que estão enfermos, para que o Senhor venha restabelecer a saúde dos nossos irmãos. Irmão Eli, quase não sai. Irmão Eli, ore conosco aqui, terminando aqui esta reunião, e vamos para casa, lembrando o que nós podemos fazer melhor para nós desfrutarmos mais dos dons espirituais na nossa vida. Nós éramos jambuzeiros, mas agora nós já fomos enxertados na oliveira, né? Então vamos deixar essa seiva aí fluir na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nós. Pois não, meu irmão? Eu peço oração pela minha mãe, que está enferma. Amém. Vamos continuar orando. Já oramos aqui no início, mas vamos continuar orando pela nossa mãe. Pois não, Caio? Um amigo meu vai fazer uma cirurgia, eu peço oração por ele, é o Kaique. Kaique? Quase Caio, né? Kaique. Vamos orar pelo Kaique. Irmão Eli, eu vou ter um trabalho para executar na quinta-feira. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu não vou, pastor, eu nem vou estar aqui na quinta, porque ele vai começar às 19 horas. E eu vou estar lá no trabalho. E eu peço que os irmãos orem por mim, para que tudo dê certo. Amém. Vamos orar.
Senhor Deus querido, Deus poderoso, Deus altíssimo, Pai, Senhor, quero lhe agradecer por mais esta oportunidade, Senhor Deus, de estar na sua casa, Senhor, de poder louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Te agradeço por essa palavra abençoada e maravilhosa dos servos, ó Pai, que possamos gravar no nosso coração e colocar em prática o Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quero entregar em tuas mãos também, ó Pai, cada pedido de oração, ó Pai. Senhor, meu Deus, o Kaique, ó Pai. Meu Deus, a Evangélica, Senhor, cada pedido de oração, entrega em tuas mãos também, irmão Tetel, ó Pai. Venha de misericórdia, irmão Mariana, Senhor, entrega em tuas mãos, Senhor, venha de misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego em tuas mãos, ó Pai. Podemos partir para casa, Senhor. Guarda, livra-nos de todo mal, dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Estenda sua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Juntos vamos confirmar dizendo amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Os nossos irmãos da live até quinta-feira às 19h30.